Fala, galera, que vai fazer o processo seletivo do IFRN, professor Fábio por aqui. Nosso primeiro vídeo no canal do Concurseiro Mossorense aqui no YouTube, primeiro de muitos. E hoje, galera, nós vamos falar com relação ao gabarito que você que vai fazer o processo seletivo do IFRN, que você vai estar submetido, certo? Então, veja, nós recentemente tivemos aqui no curso, quando eu falo aqui porque eu estou no estúdio do curso, nós tivemos o nosso primeiro simulado da nossa turma IFRN. Nós temos duas turmas presenciais aqui na cidade de Mossoró. Em breve vamos ter o nosso online, mas isso aqui é uma outra conversa. Enfim. E aí eu achei por bem gravar esse vídeo para os nossos alunos, certo? Então, nossos alunos da turma do sábado, da turma da segunda, certo? E também para você que vai fazer o processo seletivo do IFRN, e que, por algum motivo, não faz um curso preparatório, ou seu curso preparatório não se atentou ainda em te orientar com relação a como você deve preencher gabarito, enfim. Ou até mesmo você que na sua cidade não tenha um curso preparatório para o IFRN, enfim, nós temos aqui todas as diversidades possíveis, né? Professor, serve para concurso também, nas suas devidas proporções? Sim. E aí, ó, já está chegando aqui, ó, a nossa galerinha aqui, os futuros federais, né, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, IFRN. Né? Ano passado, nós batemos recorde de aprovação. Esse ano vamos bater recorde também de aprovação. Galera aí concentrada, ó, essas fotos aqui foram tiradas no dia do nosso simulado presencial. Nós reunimos as duas turmas, misturamos e aí aplicamos o nosso simulado. Galera aqui concentrada. Olha só, o pessoal aí já se preparando aí, próximo do momento de realização do simulado, certo? E aí, pessoal, nós pegamos alguns gabaritos, foi o primeiro simulado que essa galerinha fez. Então, perceba, o colégio, ele não prepara para o processo seletivo. Eu não estou fazendo uma crítica, certo? Mas é uma metodologia que 80% dos colégios não tem, porque colégio é uma outra vibe, é uma outra situação. Nós que fazemos curso preparatório para concurso, e o processo seletivo ele não deixa de ser uma espécie de concurso, até porque vai passar aquele como tiver a maior nota na primeira fase e a maior nota na redação, que é a segunda fase, certo? Então, nós que somos de curso preparatório para concurso, nós temos uma expertise diferente do que o aluno vê no colégio. Tanto é, galera, que os pais, né, das nossas turmas, todos os anos, certo? Sempre relatam a mesma situação. Ou seja, Fábio, meu filho, minha filha, meu neto, minha neta, meu sobrinho, minha sobrinha, enfim, melhorou muito no colégio, certo? Muitos pais, às vezes, dizem, ó, meu filho, minha filha não obteve aprovação do IF, mas, em compensação, língua portuguesa, matemática, redação, as notas estão lá em cima. Por quê? Porque no curso preparatório, nós temos uma pegada diferente, uma vibe diferente do que se tem em um colégio. Friso, não estou criticando o colégio, cada um com as suas metodologias. Agora, uma grande parte dos colégios não prepara para o processo seletivo do IFRN da forma como nós preparamos, certo? E aí, nós filtramos algumas redações, não, nós filtramos, por enquanto, não é redação. A redação vai ser com a professora Suiane em breve. Nós filtramos alguns gabaritos, certo? Óbvio que nós tiramos a identificação, não há necessidade de estar identificando quem é aluno, quem é aluna, enfim. É tanto que, a partir do momento que eu espelhar aqui o gabarito, eu vou chamar de aluno, certo? Então, não interessa se for um rapaz, se for uma moça, enfim. Todos os gabaritos eu vou chamar de aluno, certo? E aí nós filtramos. Então, esse vídeo vai para você que é nosso aluno da segunda-feira, você que é nosso aluno do sábado, preste atenção para que você não cometa esse erro no segundo simulado, e vai para você que, de alguma forma, esse vídeo chegou, certo? Você estava zapeando aqui pelo YouTube, chegou esse vídeo, e você vai fazer o processo seletivo do IFRN agora no ano de 2025, certo? Você de Baraúna, de Acudi, de Governador, de Natal, de Caicó, de Pau dos Ferros, enfim, de todo o Rio Grande do Norte, preste atenção para que você não cometa esse erro. Professor, eu não vou fazer, mas eu conheço alguém que vai fazer. Faça esse vídeo, copie o link, mande, envie, ajude o próximo. Vamos lá, pessoal. Então, sem mais delongas, preste atenção aqui.
Bom, o primeiro gabarito que eu trago aqui para vocês, certo, de um aluno, e aí, como eu disse, nós estamos no primeiro simulado. Então, no primeiro simulado, nós temos aí que começar a parar algumas arestas, certo? Porque o aluno nunca, acredito que quase os colégios não trabalham com esse tipo de gabarito, certo? Então, é a primeira vez, é o primeiro impacto que o aluno tem quando vem fazer o simulado. É tanto que a gente passa uma semana todinha avisando aos pais, olha, tem horário de chegada, tem horário de saída, tem horário para sair com a prova. Se você sair antes, né, do horário previsto para sair com o caderno de prova, você não pode pegar depois. Então, assim, como eu disse, é uma vibe totalmente diferente de colégio. E esse tipo de erro aqui, ele é muito comum. Eu sempre quis fazer esse tipo de aula, postar esse tipo de aula, mas por uma coisa ou por outra eu não tinha conseguido. Esse ano eu consegui, certo? Então, vamos lá. Analisando, pessoal, esse primeiro gabarito, certo? O que é que nós temos? Na orientação que é dada ao aluno, certo? Você tem aqui, ó, vamos pegar esse exemplo aqui do vídeo 2, certo? Nesse exemplo aqui, certo? O que é que o aluno tem que fazer? Ele tem que preencher totalmente, certo? Ele tem que preencher totalmente o espaço. Então, ele não pode fazer, ó, da forma como eu estou fazendo aqui. Tem que preencher totalmente o espaço. Por quê? Porque se você não preencher totalmente, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Se você não preencher totalmente o espaço, não é uma pessoa, não sei se vocês sabem disso, não é uma pessoa que vai pegar gabarito por gabarito e corrigir. É uma máquina, certo? É uma leitora óptica. Portanto, você tem que pegar, ó, da forma como está aqui, você tem que fechar todas as bolinhas, certo? E aí, se nós olharmos, por exemplo, esse aluno, ó, veja, começa bem, né? Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, começa a bater a preguiça, certo? Então, perceba, dessa forma que está aqui, há uma probabilidade da a leitora não conseguir fazer a leitura desse gabarito da 6. Por quê? Porque não está completo, certo? Então, vamos lá, o aluno pega, ó, o aluno vai, a leitora vai, 1, ok, 2, ok, 3, ok, 4, ok, 5, há uma probabilidade de não leitura, certo? Até os 5, eu vou dar um desconto. Eu vou dar um desconto. Como eu sou concurseiro, eu vou dar um desconto na 5, certo? Então, eu vou dar um descontozinho aqui na 5. Deixa eu pegar aqui de novo minha caneta. 5 ainda vou colocar, ok. Mas o 6 não. Ó. O 6 é uma probabilidade da leitora óptica não conseguir fazer essa leitura. Aí veja, o 7, ok. O 8, mais ou menos, mas vamos colocar ok também. O 9, e assim por diante, certo? Então, perceba. Uma outra coisa que eu quero que vocês observem. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Outra coisa que eu quero que vocês observem é o número 28. Dá para ver aí? Ó, perceba que o 27 ele não está totalmente fechado, certo? Mas tudo bem. A gente pode até relevar para só isso. Mas perceba que o 28 está de uma outra cor. O IF ele não proíbe que você leve mais de uma caneta de cor diferente. Ele só não vai permitir o vermelho por óbvio. Mas veja, se você está fazendo todo o seu gabarito de preto, por que que você, somente uma questão você colocou de azul? Um dos informes que tem no edital é com relação à caracterização do gabarito que leva à eliminação. Isso está em concurso também, certo? A caracterização, por óbvio, ele fala, né, quando traz, ele fala de fora, certo? Então, seria você colocar aqui alguma coisa aqui, certo? Onde eu estou grifando aqui, o que não é o caso. Porém, eu não recomendo aos nossos alunos, certo? Que eles marquem tudo de uma cor e chega aqui, ó, marque de outra cor. Se bem que aqui também tem outra cor, enfim. É isso que a gente vai começar a trabalhar com os alunos, né, para o segundo simulado. Uma cor de caneta, ou azul ou preto, certo? Não, esse negócio de ficar azul, preto, não. Ou uma cor ou outra. Quero que vocês se atentem também, que é detalhe, pessoal. Eu sempre digo, eu quero que o meu aluno seja reprovado, se é que é para ser reprovado, que ele seja reprovado por conteúdo e não por besteira. Veja que aqui, ó, dá para vocês verem aí, tá? Ó, aqui no 40 existe um risco, certo? Então, o aluno, por algum desvio, alguma coisa, ó, vou até circular aqui, ó.
existe uma marcação deixa eu aumentar aqui o zoom, ó. Existe uma marcação fora do que é para marcar, que são as alternativas. Isso, a depender da banca, a depender de como o examinador vai fazer, pode ser uma caracterização. E pode ocorrer que seja desclassificado por conta disso. Ah, professor, só isso é uma besteira. Você vai arriscar, você vai passar 10 meses estudando, como meus alunos passam 10 meses aqui estudando, para cair numa besteira dessa? Não. Então, preste atenção, você que vai fazer, você é nosso aluno da turma da segunda, da turma do sábado, você que não é nosso aluno, mas que está assistindo esse vídeo, você de qualquer parte do Rio Grande do Norte, esse vídeo vai chegar até você. Preste atenção, não pode, certo? Não pode você fazer marcação fora da área delimitada. E qual é a área delimitada? Que no nosso gabarito, esse aqui é o gabarito padrão nosso, está aqui, ó. A área delimitada é isso aqui, ó, que eu estou grifando aqui para vocês. Ó. Tudo isso aqui é a área delimitada. Fora disso aí, a exemplo dessa situação aqui, ó, não pode. Não pode marcar em hipótese alguma. E para os nossos próximos simulados, atenção, nossos alunos, sábado e segunda, nós vamos começar a cobrar isso de vocês. Certo? Então, nós estamos gravando um vídeo, vamos passar também em sala conversando sobre isso, mas a partir do segundo simulado, nós vamos começar a exigir que vocês não façam isso. Segure a caneta, não risque fora do local para marcar a sua alternativa. Certo? Gabarito 1. Gabarito 2, professor. O gabarito 2 é algo mais interessante ainda. Certo? Veja, olha o que aconteceu aqui. Na questão 24, e como eu disse no início do vídeo, eu vou tratar todo mundo como aluno. Certo? A questão 7. Deixa eu ver se tem outra aqui. Não. 7 e 24. Deixa eu dar um zoom. Olha só como é interessante aqui, pessoal. O aluno, ele na questão 24, certo? Isso daqui mostra que é um aluno que nunca fez esse tipo de prova. E aí fica até um incentivo para você que é professor, faça, certo? Se você precisar, ó, você que é professor, se você precisar desse modelo de gabarito, a gente arranja. A gente arranja esse modelo para você, certo? Para você treinar com seu aluno, de graça, ninguém vai cobrar nada aqui não, certo? Precisar, entre em contato pelo nosso WhatsApp, enfim, pelo nosso Instagram, nossas redes sociais bem conhecidas, né? Tem no canal aqui do YouTube. Se você quiser esse modelo de gabarito, a gente manda para você treinar com o seu aluno. Esse gabarito aqui, ele nos mostra que o aluno ele não conhece ainda das regras. Apesar de explicar e tudo, mas ainda não acontece. Não conhece, perdão. E é algo que daqui a 4, 5 meses, ele não vai mais fazer isso. Perceba, ele marcou uma questão na 24, ele marcou, sei lá, a letra D, né, são 4 alternativas, e por algum motivo, quando ele foi para 25, ele percebeu que não era a D, que era a C. E aí o que ele fez? Na inocência, ele marca o X do lado. Isso daqui não pode. Em concurso e processo seletivo, não. Aqui, da mesma forma, só que aqui foi diferente. Ele marcou, fez um X ainda por cima, e para confirmar, ele ainda fez um X do lado. Certo? Isso aqui não pode, a partir dos nossos próximos simulados, nossos alunos não podem mais cometer esse tipo de erro. Isso aqui é um erro simples, que não é para acontecer. Por isso que eu estou gravando esse vídeo, mostrando passo a passo. Veja, que é um aluno que não tem dificuldade de preenchimento, ó, bem direitinho, preenche, de acordo com as instruções, ó. Mas aí, por algum motivo, razão, circunstância, ele cometeu este pequeno erro, que não vai mais cometer, certo? A gente vai orientar, como a gente está orientando aqui nesse vídeo, certo? E não vai mais ocorrer esse tipo de erro. Por quê? Porque o aluno que chega a nossas turmas preparatórias, ele é um aluno ou de 8º ano, então ele ainda tem um ano ainda na frente, ou ele já está no 9º ano. Como eu disse no início da fala, normalmente os colégios não preparam dessa forma aqui, ó. Não preparam dessa forma. E aí, por não preparar, imagine, você nunca fez uma prova na vida. E aí você vai fazer o processo seletivo, do nada você está numa sala, 40 questões, um caderno, e claro, existe a orientação.
Mas a gente tem que partir do pressuposto, pessoal, que os nossos alunos são muito novos. Está falando de aluno aqui de 13, 12, 13, 14 anos. Então, são pessoas muito jovens que o primeiro contato que tem com uma prova nesse nível, como a gente faz, caderno, a gente tem os saquinhos, para a gente trazer aqui para mostrar. A gente tem aquele saquinho de concurso mesmo, coloca celular, coloca tudo, deixa só a caneta, né? A gente não permite grafite fazendo simulado. E aí, veja, isso daqui é um erro que a gente vai corrigir fácil, fácil. Então, para você que é aluno da segunda, para você que é aluno do sábado, não pode isso, pessoal. Ó, tem que marcar uma questão e acabou-se. Ah, professor, mas eu marquei a 37B, mas é A. Aí você perdeu. Aí você perdeu a questão, porque não tem como, não tem uma segunda via do gabarito, né? E também não tem uma possibilidade de você aqui anular. Nesse formato aqui, certo? Não existe penalidade. Então, professor, eu errei a 31. Beleza, você vai ficar só sem o ponto. É diferente quando a gente trabalha com concurso, quem faz Sebrasp aqui sabe que o errado não acerta. Mas nesse processo seletivo aqui, você errado não desconta nenhum ponto. Vamos para o terceiro gabarito que nós filtramos. O terceiro gabarito ele é mais emblemático ainda, certo? Ele é mais emblemático ainda, certo? Veja como é que está o quarto gabarito, certo? Veja como é que está o quarto gabarito. Ele está completamente marcado, certo? Totalmente marcado. Ó, pode olhar aqui, que é um gabarito totalmente marcado, certo? Esse daqui gera eliminação de plano, de processos seletivos, de provas, enfim, certo? Por quê? Porque, veja, se vocês observarem aqui, eu vou só pontuar o que nós temos, né, de erros aqui, ó. Nós temos aqui simplesmente, ó, começa com esses pontinhos aqui, ó. O aluno simplesmente ele saiu riscando. E aí eu digo, é aluno. Eu não estou dizendo que é mulher, que é homem, que é moça, que é rapaz. Eu resolvi chamar todo mundo de aluno. Aqui pode ser uma moça, aqui pode ser um rapaz. Então, para a gente não interessa. Eu estou explicando que não é para fazer. Certo? E aí, ó, se vocês observarem aqui, ó, em toda a prova, certo? Nós temos esse tipo de marcação. Certo? Em todo o gabarito, nós temos esse tipo de marcação. E aí eu não sei, né? Depois a gente vai ver com a coordenação pedagógica, depois, se o aluno aqui pretendia, por exemplo, marcar as questões que não era o gabarito, certo? Ou foi falta de atenção mesmo. Mas, como eu disse, é o primeiro simulado, pessoal. É normal isso acontecer. Pessoas ficarem doentes, é normal. Não dá tempo de responder o gabarito todo, é normal, porque ainda não planejou as 4 horas de prova, certo? E aí eu estou deixando, colocando isso em vídeo, para que vocês, toda vida que forem fazer, vocês da turma do sábado, da turma da segunda, que forem fazer um simulado aqui no curso, vocês observem para não cometer esse tipo de falha, porque a partir do segundo simulado, esse tipo de situação aqui, ó, a gente já vai anular o simulado de plano. Por quê? Porque nós estamos orientando qual é a forma correta de se fazer. Esse gabarito aqui, né, ele demonstra o seguinte, ó, a pessoa começou bem certinho, o aluno começou, ó, é dessa forma que tem que ser, ó. Perceba que não há cotas, não há riscos aqui, certo? É tudo perfeito. Qual foi o erro aqui? Ó, perceba que parou na 6. Então, esse aluno aqui, ele não respondeu só até a 6ª questão. Eu tenho certeza que ele respondeu todas as questões, porque foram poucos alunos que saíram antes das 11 horas. Né? Nós fazemos de 8 até as 12. A partir das 11 horas, pode sair com o caderno de prova. Certo? Aqui é o gerenciamento do tempo. E aqui a gente vai conversar na turma, certo? Com a turma sobre isso. Aqui é gerenciamento de tempo. Aqui o aluno fez bem direitinho. Ó. É para fazer, você que é nosso aluno, a gente vai exigir isso. Ó. É para fazer dessa forma aqui, pessoal, certo? Tá perfeito. O problema aqui é gerenciamento de tempo. Se vocês têm, preste atenção aqui, ó. Se vocês têm 4 horas. Opa. Se vocês têm, deixa eu apagar aqui que minha caneta resolveu me dar um balão. Peraí, deixa eu tirar aqui. Tá, Sérgio, aqui fica melhor.
Vamos lá. Se vocês têm, pessoal, 4 horas para fazer uma prova, certo? Então, perceba, para você que não é nosso aluno, para você que não sabe como é o processo seletivo do IF, certo? Eu vou dar aqui uma pequena explicação. Veja, a prova do IF, ela é composta por 20, a letra F é a presta atenção no áudio. 20 questões, não, peraí, vamos melhorar, Fábio. Vamos melhorar que essa letra aí tá terrível. Vamos lá, peraí, deixa eu ver se eu consigo melhorar. Vamos lá, caneta, ó. Bom, vamos lá, agora vai dar certo. Ó, pessoal, o processo seletivo do IF, ele é composto por 20 questões de língua portuguesa, certo? Ele é composto por 20 questões de matemática e uma redação, certo? Redação. Então, vamos lá. Se você tem 4 horas para responder tudo isso, você não vai fazer tudo dentro das 4 horas. Você vai planejar. Qual é a dica que nós damos? Entenda que a prova, vá pensando que a prova tem 3 horas e 30 minutos. Então, a sua prova, ela tem 3 horas e 30 minutos. Por quê? Porque essa meia hora que você tem é para você, ó, preencher o gabarito, certo? Essa meia hora que você tem é para você preencher o gabarito. Nesse caso aqui desse aluno, eu tenho certeza que o que aconteceu foi isso. Fez toda a prova, bem direitinho, respondeu, fez os cálculos de matemática, mas aí, quando chegou na hora de passar o gabarito, ó, estourou o tempo. E aí não conseguiu, certo? Porque os fiscais são bem rígidos aqui. 12 horas, recolhe. Às vezes, um aluno quer chorar, às vezes briga, às vezes sai triste, mas é assim. É dessa forma que a gente vai moldando o aluno para fazer exatamente lá no dia do processo seletivo, para não errar, certo? Então, veja, diferente desses outros gabaritos aqui, ó, em que perceba, nesse aqui o aluno fez tudo, nesse daqui também fez tudo, esse aqui também fez tudo, esse aqui faltou um pouquinho de planejamento. Então, é isso que a gente vai trabalhar nos próximos meses para que no segundo simulado esse tipo de erro não ocorra. Aí nós vamos filtrar, ver quais foram os erros que ocorreram no segundo simulado, e aí a gente vai fazer um novo vídeo, ó, pessoal, a partir de agora não faz mais isso, mais aquilo, e assim sucessivamente. Bom, e aí, ó, esse gabarito aqui, ele está praticamente perfeito. Temos só algumas coisas a pontuar. Primeiro, questão de tempo, certo? Ó, mais uma vez, toda vez que eu vejo o gabarito em branco, eu acredito que foi falta de gerenciamento de tempo. Porque, veja, nós tivemos aqui 3 questões. De 2 é uma. Ou o aluno fez isso aqui aos 45 segundos do tempo, e não deu tempo de fazer, marcar 38, 39, 40, ou por inexperiência, ele não conseguiu fazer essas 3 últimas questões, e aí não marcou, não chutou. Poxa, entenda uma coisa, pessoal. Se não tem penalidade, se você errar, você não vai descontar uma questão certa. Se por acaso, em algum cenário, você não conseguir responder nenhuma questão, chute. Chute. Se você não conseguir, eu vou chutar as 40, óbvio que não. Certo? Mas, sei lá, por algum motivo tem uma questão de matemática que você não conseguiu fazer, uma questão de língua portuguesa que você não conseguiu fazer. O que é que você vai fazer? Chute. Não deixe em branco. Ó. Essa questão aqui não é para deixar em branco. Se você, por algum motivo, razão ou circunstância, não conseguiu responder, chute. Porque tem uma probabilidade também de você acertar no chute, certo? Então, cuidado. Não deu tempo, chute. Mas volto para o slide anterior. Isso daqui, galerinha da segunda, do sábado, nós vamos trabalhar com vocês essa questão do tempo. Vocês têm que planejar 4 horas de prova, 3 horas e 30. Detalhe, como é que você vai dividir? Você vai primeiro fazer a redação, primeiro matemática, depois língua portuguesa. Então, redação, matemática e língua portuguesa, primeira opção. Segunda opção, língua portuguesa, matemática e redação. Terceira opção, matemática, língua portuguesa e redação. Matemática, redação e língua portuguesa. Enfim, nós podemos fazer vários cenários.
vai depender do aluno. Aqui a gente não fecha o cenário, não. O cenário fica aberto. Porque, veja, se eu tenho um aluno que ele é muito bom em matemática, certo? Por que eu vou orientar ele a deixar para responder a prova de matemática por último? Não. Se ele é muito bom em matemática e no planejamento, certo? Ele quer fazer a redação, a segunda opção é matemática. E a terceira é a língua portuguesa. Da mesma forma. Nós temos um aluno que é excelente em matemática. Perdão, excelente em redação. Faça a primeira redação. Porque ali você vai desenvolver o seu potencial, aquela questão, aquele conteúdo que você domina mais, não vai ter grande dificuldade para desenvolver, e depois você vai para os outros conteúdos. Então, vou pegar o meu caso. Eu não me dou bem com números, certo? Números não é minha praia. Na verdade, da família da minha mãe, números nunca foi nossa vibe. Nunca foi nossa vibe números. Então, se eu fosse fazer o processo seletivo do IFRN hoje, qual era a minha estratégia? Redação, porque eu ia gastar menos energia. Olha o planejamento. Menos energia, porque, modéstia à parte, redação é algo que eu pratico praticamente todos os dias. Não escrever um texto redacional em si, mas escrevendo muito, produzindo material, enfim. Então, eu tenho uma habilidade para isso. A minha segunda prova do IF seria língua portuguesa e a terceira seria matemática. Porque se eu pegasse matemática como a primeira, eu ia me desgastar muito, ia terminar cansado. Quando eu fosse para a redação, já estaria já uns 45 do segundo tempo. Então, você que é nosso aluno, ou você que não é nosso aluno, mas que está vendo esse vídeo, faça um planejamento. Qual é o seu planejamento para a prova? Vai começar primeiro pela redação? Vai começar primeiro por língua portuguesa, com matemática? Um detalhe, mais ou menos, o tempo de redação, mais ou menos, é 1 hora, certo? Mais ou menos é 1 hora. No máximo, pessoal, no máximo 1h30. Estourando. Por quê? Porque você ainda vai ter 40 questões. Ainda vai ter que passar para o gabarito. Então, se você tem 3h30, se você gastar 1 hora para a redação, você vai ficar com 2h30 para as questões. Se você gastar 1h30, você vai ficar com 2 horas para as questões. E aí você vai ter 40 questões para 120 minutos. Aí você faz a divisão. Algumas questões você vai responder de forma mais rápida, outras você vai demorar mais um pouco. Então, tudo isso é dentro, galera, de uma estratégia que você tem que ter. E isso eu vou passar em sala perguntando exatamente isso a vocês. Qual é a sua estratégia? Monte a sua estratégia, certo? Aqui no curso, pessoal, e agora vai um aviso aí, os pais também vão assistir esse vídeo. Eu sempre digo que aqui no curso nós somos o tripé, certo? É o CM, o concurseiro moçoroense, é a família e é o aluno. Aqui é um tripé. É o curso, é a família e é o aluno. Se o curso fizer a sua parte e a família não fizer a parte dela, um eixo, um dos tentáculos do tripé está falho e não há sustentação. Essa câmera aqui, por exemplo, ela está no tripé. Se uma das hastes quebrar aqui, esse celular vai cair. Da mesma forma, é o nosso sistema aqui do curso. Nós, modéstia à parte, fazemos um excelente trabalho. Inclusive, eu acho que é a primeira vez que há um vídeo aqui em Mossoró explicando como preencher gabarito de processo seletivo de IF. Mas, enfim, a gente inova em tudo mesmo. Certo? Então, está aqui. Ó. Mas se também não for o primeiro, não tem problema. Não tem problema. O sol nasceu para todos. Antes que comece os mimimi da moléstia. Então, aqui, ó, o curso, a família nos dando suporte em casa, perguntando como é que foi o simulado, se teve atividade, se não teve, trazendo para os simulados, trazendo para as aulas, enfim, nos dando suporte. E o aluno. O aluno, ele tem que querer. Se o aluno, ele não quer, aí é complicado. Não adianta o curso nem a família, porque é algo dele. Nós já tivemos aluno aqui que olhava e dizia, professor, eu não quero o IF, é meu pai que quer, mas eu não quero.
Então, o aluno já tinha uma definição de que ele não queria o IF, certo? Então, para você que está aqui assistindo esse vídeo, você tem que querer. Queira o IF. Sonhe em estar vestindo a farda do IF 2026. Toda realização começa com um sonho. Toda realização, ela começa com um sonho. Você vê um carro passando na rua, você tem um sonho. Poxa, uma vontade, sonho igual a vontade. Você, poxa, eu queria ter um carro. O que você vai fazer? Você vai estudar, você vai batalhar, você vai trabalhar para comprar aquele carro. Mas somente querer também não vai adiantar. Eu posso dizer que os nossos mais de 150 alunos do IF, eles não querem estudar no IF, eles querem. Uns mais, outros menos, mas no apanhado eu diria que 90% dos nossos alunos eles querem estudar no IF. Agora, só o querer não é suficiente. Tem que ter o querer aliado à vontade, aliado a uma potencialidade. E essa potencialidade é fazer o simulado, fazer as questões, sonhar vestindo a farda do IF. E aí o estudo se torna melhor, se torna mais prazeroso de se fazer. Existe, pessoal, nesse gabarito aqui, um outro erro. Aqui nós temos uma pequena alça, que eu chamo de alça. Ó, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Aqui não tem problema, esse aqui a gente percebe que é um riscozinho menor, não vejo problema nessa alça, daqui a pouco eu dou um zoom. Só que aqui eu tenho um problema que eu vou circular aqui, para depois eu dar o zoom, certo? Vamos dar o zoom aqui, peraí. Ó, pessoal, qual é o problema aqui? Não sei se dá para vocês verem aí, ó. Aqui onde está o mouse. Olha só. O aluno, eu não sei como é que ele fez essa proeza, e até eu sei, certo? Eu acredito que ele colocou, e é porque a gente orienta para não fazer, ele colocou, provavelmente, o gabarito dentro do simulado. E aí ele vai riscando, né, as questões e tal, e houve uma transferência, olha que coisa interessante, houve uma transferência de tinta do simulado para a folha do gabarito. Estão vendo aqui? Então, veja, isso daqui, ó, vou até botar uma setazinha aqui para vocês verem, ó. Isso daqui, eu recomendo que não ocorra no dia da prova. Ah, professor, é que demais. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela omissão. Certo? Então, esse tipo de simulado, ou esse tipo de gabarito aqui, ó, tem que tomar cuidado. É tanto que nós vamos orientar o nosso aluno para o segundo simulado, que ele deixa a folha fora do caderno. Ele não coloca a folha dentro do caderno. Porque corre o risco, às vezes, também de fazer tanta força no gabarito e rasgar. No que rasgar a folha, professor, você já viu isso na prática? Já. O aluno ele vai riscando, ó. Vamos pegar aqui, ele vai riscando a D. Vamos supor que isso aqui seja um caderno de prova. Ele vai riscando. Quando ele dá para perceber, ele faz um risco na folha do gabarito que está atrás. E aí ele riscou, ele fez uma cota marginal aqui, ó, que não poderia. Certo? Então, é outro problema. Se nós observarmos aqui, tivemos aqui essa questão das 3 questõezinhas que não foi marcado, não foram marcadas, aliás, mas em compensação e marcação, ó, o aluno tá ok, marcaçãozinha correta, tem só essa alçazinha aqui da questão 37, aí, isso aqui é irrelevante, dá para passar. E aí nós temos esse outro gabarito aqui, certo? E, basicamente, esse gabarito aqui, ele é um gabarito normal, o aluno ó, tem só que prestar mais atenção aqui nesse tipo de preenchimento, porque corre o risco, como eu disse, ó, corre o risco da leitora não fazer a leitura adequada do gabarito, certo? E aí você perder uma questão, você perder 2 questões, não é legal, certo? Então, você que vai fazer o nosso segundo simulado das turmas presenciais do IFRN, cuidado, preencha o gabarito da forma como está indicado. Ó. Espera aí. Da forma como está indicado, ó, que é total aqui. Ó. Claro que não é de vermelho, eu estou fazendo vermelho aqui porque é a cor que eu estou usando no slide. Deve fazer de azul ou então de preto, certo? Você vai tomar muito cuidado. O gabarito é a sua
pode ser a sua salvação, pode ser o seu pior pesadelo. Você pode acertar todas as questões da prova. Se tiver um erro no gabarito, você não passa. Certo? Enfim. Próximo gabarito aqui que nós vamos trazer para vocês, certo? É um gabarito padrão também, certo? Veja que o aluno, aqui, ó, é exatamente o que a gente busca que o nosso aluno faça. Pode olhar, ó, questão 1, questão 2, questão 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Veja que não tem riscos, certo? Ó, vamos ver aqui, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ó, não há riscos aqui, ó. Você não está vendo riscos aqui. Você não está vendo riscos aqui nessa área, ó. Porque essa área aqui não pode ter riscos, certo? Ó, você não está vendo riscos aqui, ó. Pode olhar as margens aqui, ó, da folha, ó. Não há riscos, certo? O aluno vai bem retilíneo aqui, ó. Bem direitinho em todas as alternativas. Então, é assim um gabarito padrão. O nosso gabarito padrão que nós queremos que você é aluno da segunda, você é aluno do sábado, que você faça é dessa forma aqui. Deixa eu apagar total para que você possa observar, certo? É dessa forma aqui que nós queremos que você faça o seu gabarito. Não riscando fora da margem, que é para você preencher, fechando completamente as bolinhas das alternativas, certo? Mas também você não vai usar uma força sobre-humana para rasgar a folha, certo? Então, aqui, ó, esse daqui esse é o gabarito ideal. Porque a leitora, o leitor óptico no dia, vai fazer a leitura do cartão e vai dar aí a sua pontuação. E aí, no próximo ano, em 2026, você estará aí comemorando a sua aprovação junto com o concurseiro moçaroense, certo? Colocando sua fotinha lá no nosso Instagram, lá nos nossas postagens, como mais um aprovado do concurseiro moçaroense do processo seletivo do IFRN. Professor, eu não sou aluno do curso. Passou, passei. Fico feliz da mesma forma. Eu sempre digo, o sol nasceu para todos. Se você pode estar fazendo essas turmas, ok, beleza, estamos juntos. Não pode, mas esse vídeo lhe ajudou. Esse vídeo esclareceu um pouco, certo? O que é, como preencher um gabarito no processo seletivo do IFRN para estudar no IF, eu fico feliz da mesma forma, certo? Você é professor que não tem acesso a esse tipo de gabarito, quer esse espelho do gabarito para treinar com seus alunos, a gente manda. Não há problema com relação a isso. A gente manda. A gente pega o arquivo PDF e envia. Nós precisamos só que você entre em contato. Ó, sou professor da escola tal, tal, tal. Eu solicito o gabarito, o espelho do gabarito, para que eu possa treinar com meus alunos da 8ª série. Já imaginou, professor? Já imaginou, professor? Você treinar o seu aluno da 8ª série dessa forma? Você treinar o seu aluno no 9º ano dessa forma? Isso aqui é um grande diferencial. Eu queria que nós chegássemos um dia ao patamar que nós pudéssemos pegar a maior quantidade possível de alunos para fazer esse tipo de treino. Certo? É uma meta que eu ainda tenho, certo? A gente sabe que curso preparatório tem toda questão de cursos e tal, professor, estrutura, enfim. Mas quem sabe um dia a gente não consegue fazer um projeto, certo? E que a gente consiga chegar a todos os alunos, seja aqueles que tenham condições de pagar, os que não tenham condições de pagar, os de escola particular, os de escola pública, enfim. Eu tenho muito orgulho desse projeto que nós temos, né, como curso preparatório, que é o IFRN, porque a nossa mensalidade, ela não é uma mensalidade tão alta, mas ela também não é uma das mais baratas da cidade, mas também não é a mais alta, é uma mensalidade mediana. E aqui, na nossa estrutura, nós temos alunos de escola pública, de escola privada, nós temos aluno que chega em transporte de 400 mil, nós temos aluno que chega de bicicleta, enfim, nós somos bem ecléticos. E aqui dentro da nossa sala de aula, quem manda é o professor. Não interessa se pai, se mãe é fulano, é ciclano, é beltrano, não. Dentro da nossa sala são alunos, são alunas. E a direção, a diretriz é do professor. Aqui a gente tem esse negócio de, o aluno é que vai mandar na sala. Não. Aqui quem manda dentro da sala de aula é o professor
respeitando o aluno, sendo respeitado pelo aluno, e graças a Deus, talvez seja por isso, com esse tipo de organização que nós temos, as aprovações que nós temos, beleza? Então, galerinha da segunda, do sábado, vocês viram aí como é para fazer com o gabarito. Espero que nos próximos simulados, certo? A gente não veja esse tipo de erro, certo? Eu vou passar junto com a coordenação na sala de aula, falando também sobre isso, mas a gente vai postar esses vídeos nos grupos de vocês, certo? Para que a gente possa alinhar e no segundo simulado nós não tenhamos esse tipo de erro, esse tipo de situação, beleza? Forte abraço a todos, estudem, vocês são os nossos alunos, que não são nossos alunos. O processo seletivo do IF está aí, pessoal, nós já estamos em abril. Daqui a pouco chega outubro, novembro. E aí? E aí? Você vai estar naquele barco dos aprovados ou você vai estar no cais olhando o barco dos aprovados e ir embora? Muito depende de você, depende das suas escolhas, beleza? Valeu, galera. Nos encontramos aqui nas nossas salas de aula do Conselho Moçoroense. Valeu, forte abraço. Fui!